Esse texto, o capítulo 6, faz parte de um sermão que foi registrado por Mateus. Esse sermão, chamado Sermão da Montanha, está no capítulo 5, 6 e 7. Os 3 capítulos que Mateus aqui registra é uma pregação só, é um sermão só. Mas eu não vou usar os 3 capítulos hoje não. Eu vou usar o capítulo 6 e vou ler o 31 até o 34 e usar como texto-chave o verso 33 e contextualizar no que Jesus estava passando para aquela multidão, exclusivamente os discípulos, que ele começou falando para os discípulos, depois foi se juntando. Foi mais ou menos assim. Começou para um pequeno grupo, depois foi se juntando, até que à beira daquele monte foi reunido um grupo muito grande para ouvir esse sermão. Por favor, Mateus 6, 31, pode ser sentado mesmo, acompanhe a leitura, por favor. Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, atenta para esse mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. É um texto muito conhecido, muito citado, e acredito que nas redes sociais alguns irmãos aqui já tenham percebido e até curtido essa referência de alguma maneira. Porém, todo texto dentro de um contexto tem um versículo que a gente pode usar ele como um texto regente dos demais, para seguir um pensamento temático, e é o que a gente vai fazer aqui. O verso 33, nós vamos parafraseá-lo com uma frase, e essa frase eu digo e você repete. Diga comigo: compromisso com Deus gera provisão. Agora vocês. Não é óbvio isso, mas nós estamos vivendo em uma geração que quer a provisão sem compromisso, especificamente os jovens. Nós estamos vivendo uma geração de jovens que, quando não é o jovem prego na barra de sabão, é o jovem manteiga derretida ou o jovem mimimi. Mas está faltando aquele tipo de jovem comprometido de tal forma que lembre Davi, que lembre Daniel, que lembre os homens de fé nas Escrituras, e por que não dizer as mulheres também, que seja como Rebeca, como Esté, Débora, que seja exemplo para a sua geração e não decepção, porque na verdade o céu tem uma cachoeira de bênção para ser derramado, mas Deus está procurando comprometidos com Ele, e aí fica difícil encontrar quem não se dobra diante de Baal. Há uma necessidade de a gente parar nesse primeiro culto reunido aqui no sábado, que eu fiquei sabendo que não vamos chamar de culto jovem, vamos chamar de culto, não é? E aí, de repente, abre-se um leque para aqueles que querem cultuar no sábado e não está classificado dentro daquele grupo chamado de jovem, não é? Com cabelo ou sem cabelo, eu vou lá e vou adorar a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Percebeu que no início da leitura teve a palavra ansiedade e no finalzinho teve a palavra inquietação? A gente poderia resumir hoje em dia a juventude, uma juventude inquieta, uma juventude ansiosa, uma juventude apressada para tudo, inquieta para tudo. Mas nós precisamos colocar
colocar os valores, os princípios do reino no seu devido lugar, que é dentro do nosso coração. Acreditar que nós temos um rei, nós fazemos parte desse reino e nós somos súditos de um reino inabalável. Contudo, este reino inabalável, se estiver dentro de nós, seremos inabaláveis também, porque Jesus disse: o reino está dentro de vós. E aí nós estamos vivendo um jovem nós estamos vivendo no meio de jovens com essa realidade de estar fora do reino e sem sentir o reino dentro de si, por conta da religiosidade que foi muito representada aqui, a dirigente quando fez a leitura, os irmãos quando fizeram a peça, porque é muito comum estar envolvido com o reino e não estar envolvido com o dono do reino, está bebendo, está recebendo das bênçãos do reino, mas não ter compromisso nenhum com o reino. É tanto que no livro de Mateus, que o tema é reino de Deus, Mateus divide um grupo de discípulo e outro grupo chamado de multidão, e dá para perceber que discípulo é um grupo pequeno e multidão não dá para contar. Realmente todos seguiam a Jesus com um propósito diferente e com a palavra compromisso dividindo esses dois grupos. E aí, não esqueça que o que vamos tratar aqui, o coração da mensagem aqui é a palavra compromisso. E eu já pequeno, lá em Bahia, eu não era tão ameaçado, mas era: olha, você tem essa responsabilidade para fazer. Meu pai saía, minha mãe saía, ela dizia que criava 4 cobras, eu e meus 3 irmãos. Porque quando ela chegava estava tudo ninhado, tudo brigando, envenenado. Não, era um imbuá, não era essa cobra toda não, era um imbuazinho, não é? Um imbuá, não tinha esse veneno todo não, o veneno veio depois, quando eu cresci. E aí ela dava alguma missão e a gente cresceu, fomos educados com essa ideia de que cada um tem um compromisso. E esse compromisso gera um resultado, porque no final de cada mês tinha uma mesada. Quem cumpriu os seus compromissos ao longo daquele mês, a mesada estava garantida. E mesada não é uma mesa na cabeça, mesada era um valor, né? Um dinheirinho que gerava para a gente uma alegria. É aquela história de compromisso gera recompensa, gera provisão. E aí eu lembro que comecei na adolescência a trabalhar e eu já tinha aquela consciência de que gostando ou não, agradando ou não, eu tinha algo para fazer e eu tinha que me dedicar àquilo. E nas escrituras nós percebemos claramente o nome das pessoas que se destacam na Bíblia eram pessoas comprometidas com Deus, eram pessoas que viam milagres, prodígios e maravilhas na sua vida, e a marca registrada era fé, sim. A marca registrada era amor, sim, mas essa fé que produz amor, esse amor gera um compromisso com Deus, que é amado e que é crido por aquele que o adora. Não tem como você dizer que tem fé e de que ama a Deus e sua vida não ser marcada com um compromisso com Ele. Isso é o que faz a diferença entre o religioso e o convertido, entre aqueles que faziam parte da multidão, desejosos por pão e peixe, e aqueles que faziam parte do eis-me aqui. Pedro uma vez perguntou: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, vamos ganhar alguma coisa? Ele disse: claro, um compromisso desse, deixar tudo para me seguir, vai receber 100 vezes mais aqui e ainda por fim a vida eterna. Que maravilha! Se a gente for dar exemplo de compromisso com Deus, lá no Jardim do Éden a gente já tem. No Jardim do Éden, sim ou não? Deus chama o homem e diz assim: olha, esse jardim aí é para você lavrar, cuidar. Ele lavrou? Lavrou. Ele cuidou? Cuidou. Como é o nome disso? Compromisso.
Olha, você vai dar nome aos animais. Ele deu nome aos animais? Deu. Pronto, vou te dar uma mulher. Glória a Deus. Deu uma mulher. Agora crescer e multiplicar. Ele fez isso? Fez. Muita gente acha que ele só teve Caim e Abel, mas não. Lê o capítulo 5. O capítulo 5 mostra gerações e gerações que vieram. Olha, quem vive num jardim, eu estou deduzindo que Eva é uma mulher muito bonita e queria obedecer a Deus para multiplicar. Imagina 930 anos no jardim com uma ordem: tem que gerar menino, tem que fazer menino. Você acha que quantos meninos surgiram? Se a gente for imaginar um por ano, quantos filhos teriam? 930, que foi o tempo que Adão viveu, não é? E aí, se Eva fosse, uma mulher diferente de Sara, podia ter gêmeos algum dia, Gêmeos, trigêmeos. Imagina a quantidade de meninos, passaria de 1000. E aí, é claro, de geração em geração, dá para perceber que a ordem de lavrar, de cuidar, de dar nome, o compromisso aconteceu. Mas tem uma coisa que nós precisamos atentar, que nas Escrituras, além de dizer que devemos fazer, também tem mandamento do que não devemos fazer. E aí foi dito que as árvores do jardim poderiam se comer livremente, mas a palavra não apareceu como o marco registrado para a mudança até de coisas dentro do universo. Maldita é a terra por tua causa, Deus disse para Adão isso. Então aconteceu algo no planeta, no universo, na existência, por conta daquele representante federal da humanidade, o homem, Adão, o pai representante da criação, da coroa da criação. Deus disse para ele: no dia em que você comer do fruto desta árvore, certamente morrerás. Então, uma das coisas que fez Adão errar foi ele não abraçar o compromisso como algo mais importante da sua vida, o compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus teria que fazer dele crente naquilo que Deus falou e determinou, porque o diabo ele chegou para Eva trazendo uma proposta de que ela seria igual a Deus. Então a semente do orgulho de querer ser igual a Deus foi semeada ali. Uma outra coisa foi a mentira: certamente não morrerás. E aí essa proposta de que seria igual a Deus e que não iria morrer foi muito atrativo ao ponto de Eva convencer Adão a fazer a mesma coisa, de tal forma que essa decisão de acreditar no que o diabo disse para fazer o que Deus proibiu é uma característica de quem não tem compromisso com Deus. Eu posso repetir? Então, ouvir aquilo que o diabo diz que é verdade, detrimente aquilo que Deus disse que não era, é uma característica das pessoas que não têm compromisso com Deus. Você já encontrou alguém que a gente chama de desviado, afastado, não é? Frio na fé? Se você encontrou alguém que não está firme na caminhada, pode ter certeza, uma das coisas que fez essa pessoa não estar alinhado na caminhada está resumido na palavra compromisso. Porque a pessoa comprometida, ela falha, viu? A pessoa comprometida, ela erra, ela tem fragilidades, porém ela lembra do compromisso e fica de pé, de tal forma que o chão não merece uma pessoa comprometida, porque Deus olha para essa pessoa e cumpre o que está lá em Provérbio: o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor sustenta com a sua mão. Faltaria tempo de a gente falar aqui a respeito de Noé, que homem abençoado por Deus, mas foi dito a ele uma coisa que ninguém acreditaria: vai chover, uma coisa que nunca aconteceu. Olha, vai chover, e você tem que agir com uma fé tão extraordinária
que você vai passar anos e anos construindo uma embarcação sabendo que vai chover. Então, ele estava vivendo diante de um povo incrédulo que não acreditou nem no início, nem durante, nem depois, ao ponto de que quando choveu e abalou todo o mundo de então, só 8 pessoas, ou seja, a família de Noé, que entrou naquela água. Uma família comprometida, um homem comprometido, fez com que novas gerações surgissem. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, foram os 3 patriarcas que deram seguimento às gerações dos continentes europeus, africanos e asiáticos. Vieram da geração de Jafé, Cão e Sem. E é interessante que o compromisso de uma pessoa gera consequências em seus descendentes. Quer ver a história de Abraão? Pense num homem comprometido com Deus. Abraão saiu de uma terra que era conhecida como Caldeia, Ur dos Caldeus, mas a gente sabe que aquela região era a Babilônia, que ficava entre os rios, Mesopotâmia, e ele saiu de lá, foi para a terra de Canaã, viveu peregrino em terra estranha, foi para o Egito, depois voltou para Canaã, mais de 2.000 quilômetros a pé, caminhando durante 25 anos, por causa de uma promessa de um Deus invisível, que não era uma coisa comum. Abraão e o seu povo lá tinham o costume de adorar vários deuses. Abraão era, junto com seu pai, era fabricante de ídolos. Abraão, ele era adorador da deusa Lua, na Babilônia. E é claro que tinha outros deuses, porque ter um Deus só é humilhante, tem que ter mais de um. E ele ouviu a voz de Deus, seguiu nesse compromisso. Mas tem uma coisa, para resumir a história, que aconteceu com Abraão, que foi justamente a perda do foco nesse compromisso. Um anjo aparece para Sara e diz que ela vai ter um filho, e ela ri. Por isso que o nome do filho acabou sendo Isaac, porque a raiz da palavra é riso. E aí disse também para Abraão, quando ele já estava em Harã, perto de Canaã, que ele seria pai de uma grande multidão e que Sara, sua mulher, ia ter um filho, e era desse filho que ele ia ser pai de uma grande multidão. Olha as estrelas do céu, dá para contar? Não, assim vai ser a tua descendência. Outra vez ele renovou essa mesma promessa. Olha para a areia da praia aqui do mar, dá para contar? Ele disse, não, assim vai ser tua descendência. Mas ele disse, como, Senhor? Que aqui eu só tenho o Damasceno, Eliezer, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Olha a minha situação, olha a situação da minha mulher. Senhor, disse, vai acontecer conforme eu tenho dito. E o que é que acontece? Sarai, que se tornou Sara, Abrão, que se tornou Abraão, esqueceram um pedacinho daquele compromisso de se manter firme diante dessa promessa. E olha o que aconteceu. Quando Abraão estava em Harã, prosperou muito, vários servos e servas, gado, e aí Deus mandou de Harã ele ir para Canaã. Está lá no capítulo 12 de Gênesis. Quando ele chega em Canaã, ele se estabelece lá, aí vai para o Egito, passa situações difíceis, tem que esconder que é mulher dele, para poder, achava ele que ele ia morrer, mas Deus disse, eu serei contigo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E aí, depois de tanta promessa, depois de tanta coisa que Deus disse a Abraão, ele ainda teve medo, e ele ainda tomou uma decisão que não tomaria se tivesse o compromisso intacto. Qual foi a decisão? Sara chega, chama a serva. Como era o nome da serva? Agar. Toma minha serva como mulher, gera um filho para ti, para que você não morra sem descendente. Ele concordou com isso. Nossa irmã Eva
fez uma proposta para Adão, ele concordou com aquilo. Nossa irmãzinha Sara fez uma proposta para Abraão, ele concordou com isso. Independente de onde venha a proposta, seja de pessoa amada, conhecida ou desconhecida, você tem que analisar se isso agrada a Deus ou não. E essa proposta de gerar um filho que não seja o filho da promessa, o que foi que aconteceu? Nasceu quem? De Agar? Ismael. De Ismael vieram 12, e desses 12 povoaram Irã, Iraque, Arábia Saudita. Olha por onde eu estou, não é? Eu estou falando do Oriente Médio, eu estou falando do entorno do povo de Israel hoje, que de 1948 para cá, Israel já teve contenda com todos, e a contenda não começou de 1048 para cá, a contenda começou já naquele período da posse da terra depois de Josué. Os inimigos de Israel, de fato, eram filhos de Abraão, como eles eram. A contenda nunca deixou de existir na terra da paz, em Jerusalém. A terra que seria chamada de santa por muitos, o lugar que seria um lugar de bênção, que emana leite e mel, se tornou lugar de contenda, desavença, de terror, porque um homem resolveu dizer não para o compromisso com Deus. Talvez você esteja pensando, era para tal pessoa estar aqui ouvindo isso. Mas eu costumo gravar o que eu prego, então eu trago um celular, trago alguma coisa para gravar. Já tem umas 5.000 gravações ou mais. Mas eu gosto de ouvir e ficar ouvindo. Alguém perguntou para mim: Gil, qual é o pregador que você mais escuta? Eu disse: eu mesmo. Eu fico pregando para mim em casa, me ouvindo. Deus te abençoe, varão. Eu fico orando por mim, eu pregando para mim. É um negócio de quem? Não é? Compromisso com Deus. Que palavra maravilhosa. Talvez o irmão Ramos, que Deus o tenha. O evangélico, quando diz que Deus o tenha, é porque a pessoa está viva. O católico, quando diz que Deus o tenha, é porque a pessoa está morta. Não é? Entendeu agora? Chega, ele fez assim, ó. O irmão Ramos, minha senhora, só toca nesse grupo, só canta aqui, se tiver compromisso. Talvez grupo de crianças, adolescentes, os irmãos que trabalham com os casais, cada departamento diga: vamos ter compromisso. Mas aí às vezes essa palavrinha compromisso, ela não é entendida dentro da realidade bíblica. A realidade bíblica tem uma lista de pessoas, lá em Hebreus capítulo 11, que são conhecidos como heróis da fé, mas a palavra herói não aparece lá. Eles são combatentes, eles são mártires, eles morreram por não negar a fé, eles morreram com a fé, eles não abriram mão da fé enquanto viviam, por isso que eles estão na galeria da fé, porque o que representava esses homens era a palavra fé, e algumas mulheres que ali são citadas também. E o que na verdade a fé tem a ver com o crente? Tudo, você só é chamado de crente porque você faz o uso da fé. E lá em Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Tudo começa e termina nele, e ele é o maior exemplo de compromisso que nós temos na Escritura. O maior exemplo é o Filho. Ninguém foi tão comprometido com o Pai como Jesus foi. De tal forma que ele mudava de lugar, mudava de direção, porque ele disse: eu preciso ir em Samaria, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso falar com aquela pessoa, eu preciso curar estas.
Em alguns momentos ele até fugiu de determinadas situações, porque essa era a atividade que lhe cabia. E Mateus é um dos evangelistas que mais usa a expressão: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito. O que mais interessava a Jesus era que as Escrituras se cumprissem na sua vida. O compromisso de Jesus era com a palavra, era com o Pai, era com o reino. Que exemplo maravilhoso nós temos, o exemplo de Jesus. Estamos vivendo uma geração que tem Bob Marley como uma referência. Eu não posso nem dizer que Deus o tenha. Tem como exemplo Che Guevara, Felipe Neto. E aí, se a gente for colocar cantores, jogadores, e se for colocar mulheres, eu vou dar só o nome Anitta. Então eu vou pedir perdão a Deus por até usar esse nome, porque são pessoas que não têm exemplo de experiência com Deus para poder dizer, essas pessoas aí. Eu não sei porquê, mas apareceu para mim. Jojo Todinho, acho que é Jojo Todinho, impacta os fãs, não sei o que mais lá. Aí eu, impacta os fãs, clica aqui. E aí eu fico imaginando assim, por que é que essas pessoas chamadas digital influencer não tem nada para oferecer e tem tanta gente para seguir? Por quê? Porque nós estamos vivendo num período do tempo chamado últimos dias, últimos tempos, num período de crise existencial, num período de falta de identidade, de compromisso com Deus, que é uma coisa absurda. A Europa foi uma época um celeiro de missionários. As pessoas pregavam de manhã, 5.000, 10.000 pessoas. Pode procurar a história dos puritanos. Eram pessoas estremecendo diante da pregação. E aí, quando a gente vai ouvir a história do último dos puritanos, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, a última pregação dele há 250 anos atrás foi que a igreja, ela vai se preocupar mais em interter os bodes do que edificar as ovelhas. Os templos se tornarão teatros, ao ponto de as pessoas sentarem para assistir e aplaudir, e não para se encurvar e adorar. As pessoas vão para receber e não para ofertar. Vai ser tudo invertido. E parece que ele estava vendo a realidade do século 21. Nós vamos encher os templos, mas temos que analisar se as pessoas estão vazias. E uma marca registrada de quem está cheio do Espírito, cheio de Deus, é a palavra compromisso. Quem está entendendo de fato o que eu estou falando aqui, diga eita. Eu não sei se é hebraico, não sei se é grego, não sei se é latino, eu gosto dessa palavra. Eu não saí ainda do Nordeste. Eu recebi muitas propostas para sair do Nordeste. Aí o povo fala eita, eu disse, não, então não saio. Profundo isso, né? Por causa do eita. Voltando para o capítulo 6, recuando um pouquinho, até o versículo 19 do capítulo 6, eu vou caminhar aqui para os finalmente. Depois de mim é só a dirigente que vai falar, né? Só isso, né? Então, graças a Deus. Aí Jesus volta, leva a igreja, amém. Se fosse assim, pode ter certeza, o compromisso seria muito maior e teria muita gente de joelhos dizendo, Jesus, eu sou um revoltado daqui a pouco.
e aquele tribunal que aconteceu ali na peça for acontecer agora, eu tenho muita coisa para me resolver. Tem um título aí, Mateus 6,19 na sua Bíblia, tem um título? Tem um título no verso 19? Na minha Bíblia aqui tem. Tem título e subtítulo, né? Mas começa com o tesouro do céu. Na sua Bíblia tem também tesouro do céu? Se tiver, justamente é o que vai ser tratado no verso 19, porque vai falar de tesouros da terra e tesouros do céu, e é justamente o que é valioso, o que tem significado para a vida, que é chamado aqui de tesouro. E tudo isso que traz significado, valor, tudo isso que é grandioso para a vida de alguém, a Bíblia chama de tesouro. Aí ele resume tudo isso dizendo: aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Você é pego por dentro diante daquilo que você dá mais valor. E aqui é onde está o resultado de tudo que você assistiu, tudo que você leu, tudo que você ouviu, tudo que você cantou na sua vida toda, resumindo dentro da sua mente, vai ser peneirado aquilo que vale e aquilo que não vale a pena carregar na sua vida. E quando o ser humano não tem compromisso com Deus, vai acontecer exatamente o que está no versículo 24. Ele vai servir a Mamon ao invés de servir a Deus. Ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis viver no dualismo entre Deus e o dinheiro, porque aqui o que ele queria dizer era justamente o capital que representa a compra de tudo que é chamado de necessidade no capítulo 6. E aí, quando ele fala de Deus e o Mamon como divisor de águas, ou você tem compromisso com o dinheiro, ou você tem compromisso com Deus. Não é por isso que existe o pastor e o pastel? Porque nós temos pastores comprometidos com Deus e pastéis comprometidos com a venda. Quanto mais venda, mais pastel. Quem está entendendo, diga eita. O pessoal manda um vídeo para mim: Gil, o que você acha disso? É pastor? Não, é pastel. O pessoal fica mandando para mim uns vídeos aí de uns camaradas falando heresia na internet. Eu fraquejo, eu olho quando o pessoal manda. É uma fraqueza minha. Para que eu vou olhar um negócio desse? Diante do que ele falou de tesouro, diante do que ele falou sobre Deus e o dinheiro, ele vai dizer no versículo 25. Esse versículo 25 só está aí por causa do 24. Que coisa profunda, né? Olha, o 25 só está aí por causa do 24. É profundo ou não é isso aí? Porque eu deduzi isso matematicamente, eu deduzi isso, e também porque ele vai dizer: por isso vos digo. Então ele vai dizer isso por causa daquilo. Então, por causa de Deus e Mamon, por causa dos tesouros da terra e do céu, eu vou lhe dizer uma coisa. Aí ele vai desaguar isso aqui lá no versículo 33, que é o texto base da pregação. Ele vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Pedir uma coisa dessa do ser humano é algo muito elevado para o ser humano. Não ficar inquieto com as coisas da vida. As coisas da vida inquietam demais o ser humano. Aí é o que ele mais frisa: pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, e quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Como é que eu não vou me preocupar com comer, se eu tenho esse dom? Deus me usa de um jeito, irmão, nessa área assim, do levantamento de prato, não é? É uma coisa extraordinária. Em dezembro agora Deus me usou. Cada casa que eu chegava, pentecostal, irmão, dava lugar e saía cheio. Glória a Deus. Quem fez isso também, diga amém. É privilégio de poucos. E aí a gente vai observar também o beber sem líquido, principalmente no calor que a gente está vivendo em 2023,
foi considerado o ano mais quente da história brasileira. E quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir? Até porque depois que vieram os portugueses para cá, a gente não é mais índio, então tem que se preocupar pelo que haveis de vestir. E aí, a justificativa não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí ele vai dar o exemplo do seu cuidado para você não andar ansioso, o cuidado dele com as aves e com os lírios. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa comparação que ele faz é uma comparação tão fácil de entender e tão difícil de aceitar, mas ele vai mais adiante. 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Tem gente que não quer só acrescentar estatura, um côvado, que aqui representa uma média de meio metro. Tem gente que está querendo mudar facial, mudar nariz, orelha, mudar queixo. Eu não vou nem descer, que se descer, os irmãos sabem o que é que a galera está querendo mudar. E aí essa mudança está indo em busca de algo que inquieta, que é uma ditadura sobre o que é ser belo, que foi adulterado por uma comitiva que quer vender algo. Então a coisa já vem lá de trás. Olha, eu vou transformar em belo isso, porque só vão ter isso se comprarem isso que eu tenho. Então, em nome de todo um mundo cosmético, de toda uma ditadura da beleza fabricada na fábrica, esse tipo de beleza é colocado na mente do homem, da mulher, para que entenda que só é belo quem puder fazer cirurgia e comprar esse produto. Quem está entendendo o que eu estou denunciando aqui, diga: eita! De tal forma que a mulher e o homem não são bonitos, não são belos, estarão se comprarem ou fizerem tal coisa. E aí, é claro, a preocupação não é acrescentar nada à sua estatura, nada à sua aparência. A ideia é que o Deus que fez belo o pássaro, o Deus que fez belo o lírio, Ele também te fez belo como coroa da criação. Quem se acha bonito aí, diga aleluia e glória a Deus. Deus está melhorando aí o autoestima do povo, né? Meu Deus do céu. 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não costuram, não fiam, né? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, está falando do reino e da riqueza, né? Se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado fora, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Jesus também está falando para a galerinha do século 21, que acha que a roupa só é digna de vestir se tiver tal marca. Mas interessante que não é a palavra marca que está sendo considerada aqui. Jesus está falando de necessidade, não de preferência. Porque o que faz a gente se endividar, o que faz a gente entrar em crise, basicamente não é a necessidade, porque Deus provê. Na verdade, são nossas preferências por causa de um sistema de capitalismo selvagem, que tira de você o que há de mais primitivo para poder levar você a desejar o que há de mais tecnológico e virtual, ao ponto de você se sentir belo, se sentir satisfeito se você for eletrônico, tudo ser automático, tudo ser rápido, tudo ser de alta tecnologia.
De tal forma que de 2000 para cá, as coisas que mudavam de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos, 2 em 2 anos, 6 em 6 anos, já estão atualizando de 6 em 6 meses. Já tem uma nova geração de um aplicativo, de um aparelho. Eu lembro que antes de 2000 eu estava procurando o preço para saber de implante e de peruca. Profundo. Não sei porque eu estou olhando para você assim, travou assim tal, não sei, um brilho aí, uma luz em cima assim. Mas irmão, estava até baratinho antes de 2000. Uma gilete está R$1. Resolvido, irmão, o pessoal até me acha mais rápido. Está vendo aquela ali? Ó, é ele, não é? Então há uma preocupação de implantar, de tirar, de mudar a cor, sabe? Corta para lá, balança para o outro lado, tal, está satisfeito? Não. Por quê? Porque o padrão que faz as pessoas se sentirem satisfeitas, se for fora de si e não mergulho dentro de si, não vai encontrar razão da sua existência. Nós estamos fabricando gerações perdidas e desequilibradas porque estão procurando beleza e satisfação fora de si. O Deus que cuida dos pássaros, o Deus que cuida dos lírios, Ele está se comprometendo em cuidar de você. Você crê? Amém? Está se comprometendo em cuidar. Ele está falando aqui para crente, para quem quer seguir a Ele, para quem tem compromisso com Ele. Aí ele vai dizer no verso 30: pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aí o 31 foi o texto que eu li no início. Diante de tudo isso ele vai dizer: portanto, não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Isso acontece muito no período festivo, que tem comida em casa, mas aquela festa tradicional daquele mês exige que você coma alguma coisa de chocolate, alguma coisa do milho, ou alguma coisa do ho, sei lá. E aí você se preocupa: o que comeremos, o que vestiremos e o que beberemos, por causa da tradição. E por causa da tradição você se bate com a realidade que Deus não queria que você estivesse preocupado. Já perguntaram para mim por que eu me visto do mesmo jeito. Perguntaram para mim: Gil, por que tu se veste do mesmo jeito? Eu nem parei para pensar nisso. Será que eu me visto do mesmo jeito? Eu disse: são as mesmas cores, tudo do mesmo jeito. Por quê? Eu disse: tem que mudar? Existe alguma lei cósmica, espiritual, alguma coisa no Código Civil Brasileiro, na Constituição, que determina que eu tenho que mudar? Eu disse: não, mas porque a moda, né? A moda ela muda. Eu disse: pois é, a moda. Como é meu nome? Gil. Eu disse: pode dizer. Se meu nome fosse moda, eu me preocupava com isso. Então, assim, há uma necessidade de se comprometer com moda? Não. Você segue se você quiser. Há uma necessidade de você se preocupar com a opinião do outro, sobre quem você é, o que você usa, o que você pensa e o que você faz? Não. Mas a opinião do outro, a influência da tradição está consumindo a geração de crente ao ponto de não encontrarmos tantos crentes comprometidos com o reino que não é deste mundo. Eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito dessa mensagem, de verdade. Eu gostaria muito que você estivesse aqui enquanto eu estivesse pregando. Quem está aqui, diga amém. Por isso eu vou encerrar com o versículo 23: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga todas, estas coisas, diga, nos serão
acrescentadas. Ele não está nem orientando pedir. Olha, só se comprometa com o reino que vai chegar. É incrível isso.